Estamos de volta com o programa Conexão aqui pela H2O 106,9. Já agradecendo a sua companhia neste sábado, estamos falando sobre educação. Eu converso com o professor Sandro Duarte, ele que é secretário de Educação de Jaguaruna. Professor Sandro, nós terminamos o último bloco falando, né, um pouco da história, da sua história, entramos na educação, né, e encerramos falando sobre essa relação de família e escola. Antes da gente entrar, né, na Secretaria de Educação mesmo de Jaguaruna, os trabalhos, né, os projetos, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o desafio da educação hoje? Eu acredito, no meu modo muito simples de pensar, que o grande desafio da educação daqui para frente, eu poderia dizer que é dois, mas o que me preocupa mais é a educação especial. Tá. Entendeu? A educação especial hoje, porque é um assunto novo, ela está em pauta aí há 12, 13 anos praticamente, né? É a famosa inclusão. Existe ainda um grande despreparo em tudo, penso eu, tanto estrutural quanto o próprio governamental ainda para poder lidar com essas políticas, né? E existe também um chamado de atropelo para que se resolva tantos problemas que têm surgido, que são novos para todo mundo, para o profissional que está em sala, para o gestor que está aqui, para as pessoas que pensam nas leis, que criam as leis, também precisa de um conhecimento bem maior. E a nossa sorte é que a ciência tem caminhado muito forte junto disso, né? Perfeito. A gente agora, por exemplo, aproveitou esse recesso que temos agora com os nossos professores para fazer uma formação na Unesc, em Criciúma, na universidade, para trabalhar justamente nesse tema, né? Mas não só inclusão, para trabalhar no tema mesmo das crianças atípicas que estão chegando nas nossas escolas com vários níveis e que muitas vezes não encontram lá o profissional inteiramente capacitado e habilitado para lidar com tantas dificuldades e tantas diversidades que as crianças atípicas apresentam. Ao mesmo tempo, a gente tem se esforçado para que isso venha a ter uma solução maior. Hoje a Secretaria caminha de encontro à contratação aí de profissionais que possam estar ajudando. Pensamos em firmar uma parceria com a Unesc para uma formação continuada, principalmente para os professores regentes e auxiliares que trabalham com crianças autistas, né? Principalmente nos primeiros anos, nos anos iniciais. Mas isso, infelizmente, Madeira, precisa de uma programação, precisa de se pensar, um planejamento, né? Bem amplo. E a gente vai buscar isso e vai deixar pronto para a próxima administração, independente de a gente estar lá ou não. Hoje a gente tem na secretaria essa consciência que tem que deixar esse encaminhamento pronto. Previsão orçamentária para a construção de salas sensoriais, previsão orçamentária para você contratar mais especialistas na área, mais psicólogos, até mesmo outras especificidades que precisam, fonoaudiólogo e assim por diante. Então você precisa trabalhar isso, precisa arrumar fomento para que isso não falte e não diminua o teu atendimento nas escolas, principalmente porque isso também envolve família, envolve comunidade, envolve pessoas típicas que estão lá convivendo com os atípicos, né? Então precisa ser muito bem estudado e treinado. Eu penso que esse é o grande gargalo. E o segundo, como eu falei, que preocupa bastante ainda, é a segurança nas escolas, né? Então isso é mas fala aí nesse tema, esse tema é complicado, mas precisa ter coragem para enfrentar. Com certeza. Entendeu? Então assim, nos 3 meses que estou ali, eu vejo que esses são os 2 principais gargalos. Digamos assim, Sandro, se tu ficasse secretário por mais 2 anos, o que tu lutaria? Eu lutaria por essas 2 bandeiras. Porque o resto está muito bem definido dentro da educação, o resto está muito bem encaminhado. As políticas públicas levam a isso, né? Os 25% tem que aplicar, e te dão garantia que você vai ter uma boa alimentação, salário em dia, Fundeb existindo. As políticas estão ali para isso, para te garantir o acesso à escola, com transporte, com tudo mais. Mas essas políticas novas você precisa direcionar e ter vontade, porque você não é obrigado ainda a fazer. Então, se você não tem uma visão de vontade, de gestor para poder fazer isso, você não consegue fazer nada. Então, você precisa primeiro ter que ter essa vontade de fazer. E eu acho que isso é os 2 gargalos. Eu partiria para dar um pouco mais de segurança nas escolas, contratar... Tem que fazer um estudo, já pedi para fazer até um estudo jurídico do que pode ser feito, porque tu sabe que é complicado. Sim. Né? Então tem que ser muito bem calçado juridicamente. Não é só assim, vou fazer e tudo acontece, né? Mas esse estudo, se a gente não conseguir aplicar esse ano por falta até de verba orçamentária, vai ficar pronto para o ano que vem. Quem tiver lá, que não tiver coragem de fazer, beleza, mas vai ter o caminho para fazer. Ok. Entendeu? Isso é o que a gente tem que pensar em comunidade.
Não é porque eu estou ali que eu estou indicado pelo prefeito, que vou trabalhar para ele poder se reeleger, mas se não for ele o prefeito da próxima gestão, o outro que for ocupar cargo de gestor da educação tem que ter essa preocupação de tocar os projetos bons para frente. Então, segurança, atendimento a essa área especial aí dos alunos atípicos, né, da nossa educação especial, acredito que vai ser os 2 gargalos da educação. Professor Sandro, como é que foi aceitar esse convite, né, para ser secretário de Educação do município de Jaguaruna? Porque, assim, às vezes a gente, quando está de fora, a gente tem uma visão, né, mas depois, quando assume a bronca, aí é que a gente vê que tem ideias, a gente também tem ideias, mas às vezes não dá para colocar tudo em prática, como você falou aí, né? Mas mesmo assim, aceita o desafio e daí vamos lá. E daí como é que é isso? Cara, é punk, porque fiquei 2 noites sem dormir pensando. Porque por 2 razões, né? Primeiro, porque já era fim de mandato. Né? Sim. O que me antecedeu, o professor Felipe, saiu para ser candidato a vereador, é pré-candidato a vereador. E a professora Gilmara teria saído um pouco antes. E ficou mais algumas pessoas que poderiam também ser secretárias, eu acho que também foram convidadas. E quando o prefeito me convidou, ele fez um convite tão incisivo que eu disse, eu vou pensar, mas... E aí ele disse, eu não quero colocar mais ninguém estranho do que está ali. Isso foi uma coisa que pesou bastante, porque tu tem uma equipe que tu confia, entendeu? Sim. Hoje, assim, se você não confiar na tua equipe, cara, você não faz nada. É tudo, né? É tudo, né? Então, você vê, a nossa equipe, para que todos saibam, é uma equipe hoje que enxuta. Nós trabalhamos com 8 pessoas ali dentro da secretaria. Já teve casos aí de trabalhar até 16, a gente trabalha com 8. A nossa equipe hoje ela está sendo procurada por 6 municípios para replicar um projeto criado dentro da secretaria, para quem pensa que não se faz nada, não se inova. Os nossos alunos nunca tiveram conhecimento como tiveram com esse projeto de Semente da Manhã, sabendo o que se planta, o que se colhe e o que é uma propriedade rural dentro do município. Tu precisa ver a felicidade de um produtor rural abrindo a porta da casa, abrindo a porteira da sua propriedade para receber as crianças e dizer, aqui eu planto isso, aqui eu colho isso. E a nossa alegria é onde uma criança pergunta, mas tu levou 8 meses para colher esse abacaxi? Não, a senhora está mentindo, a gente colhe todo dia lá no mercado. Então, a criança não tem noção, ela foi aprendendo na prática, né? Que precisava esperar 8 meses para ter um abacaxi, porque para ela o abacaxi ela colhia todo dia no mercado. Então isso aí está sendo replicado para outros municípios e eu me orgulho disso porque, como eu te falei, nasceu dali. 3, 4 profissionais que se reuniram, discutiram o projeto e lançaram, todo mundo abraçou a ideia. Eu, na época, cuidava do transporte, a gente abraçou tudo junto e deu certo. Deu tão certo que foi super elogiado, a gente terminou semana passada com chave de ouro. Então isso faz você pensar em assumir, entendeu? Mas é muito desafiante. Quem pensa que hoje você não tem desafios, você tem desafios, porque por mais que tu faça, tem sempre muito mais por fazer. Te dei o exemplo agora, 2 gargalos que a gente hoje não tem, tem atuação, mas não tem resolução. Tem que trabalhar cada vez mais para resolver, que é a educação inclusiva e a segurança nas escolas. Então a gente precisa estar preparado por isso, precisa estudar. Quem pensa que senta na secretaria, eu falo mesmo para ti, eu não tinha mais parado para estudar. Hoje eu, de noite, tem que estar lendo o computador, tem que estar lendo as leis, tem que entrar em certos sites para acompanhar as movimentações, porque você não pode perder verba, você tem que correr atrás das suas obrigações e você tem que lembrar que esse é o teu papel de gestor. Tu não está ali para resolver tudo, mas tu tem que saber o caminho que tu vai dar quando chegar as demandas na tua frente, né? Então, peço 2 coisas como gestor. Paciência, que eu acho que eu tenho muito, e atendimento e discernimento. Tentar discernir pelo mais correto possível, sempre que tu tiver que tomar uma posição. E o atendimento, que eu acho que o atendimento no serviço público tem que ser primordial. Eu posso não resolver o teu problema, mas eu tenho que te escutar e saber o que eu posso fazer para, pelo menos, melhorar o que tu está pedindo para ser feito, entendeu? Então, eu prezo muito pelo atendimento. Professor Sandro, a gente sabe que a demanda de aluno a cada ano que passa aumenta, né?
Quantidade de alunos. Queria que você falasse um pouquinho sobre quantos alunos hoje nós temos na rede municipal e quantos professores, e se esses professores são suficientes, né, para esse trabalho tão árduo que é essa demanda, né, de trabalhar com essa criançada toda aí. Mas hoje eu até trouxe o número certo aqui, porque hoje eu pedi para levantar isso. 2.892 alunos são matriculados na rede municipal de ensino de Jaguaruna. Bastante aluno, hein? Bastante aluno. Para tu ter uma ideia, entre os alunos do estado e os alunos do município, a gente transporta por dia 3 mil alunos. 3 de mil manhã, alunos. à tarde e à noite, com os alunos que vão para a universidade. Uhum. Em torno de todo dia 3 mil alunos a gente transporta. Então tu imagina o quanto que eu já rezei para que todo dia todo mundo chegue em casa tranquilo. É muita gente, né? Muita gente. Então a gente já fez curso aí com os nossos motoristas também, quando assim que eu assumi. Quantas escolas, professor? Hoje nós temos 12 no município, né? São 12 no município. Mas fora as estaduais, né? Sim. Mas mesmo assim, né? 12 escolas para manter em hoje bom estado. E hoje a gente está construindo algumas escolas que vão ser referência, né? O Olho d'Água, Luiz Nicolazzi. A gente construiu está terminando agora em fase de acabamento mesmo, pré-escolar do Campo Bom, que para mim é uma obra de excelência, que a gente quer replicar na Costa da Lagoa, fazer o mesmo prédio, com 5 salas de aula. A escola do Garopaba, Cecília, é uma escolinha pequenininha, com 2 salas de aula, vai ter 5 salas de aula. Vamos fazer mais 2 salas de aula agora, estamos com um projeto, recebi ontem o projeto da Unesc para fazer 2 salas de aula no Camacho, uma sala de aula no Néria, aumentar mais uma sala de aula aqui para o Néria, para a nossa creche, né? Junto com o projeto da Costa da Lagoa. Então, isso prova que a gente está muito preocupado, essa administração vai terminar o ano construindo sala de aula. Talvez não entregue todas, mas vai terminar construindo e aplicando dinheiro em sala de aula. Em setembro, estamos prevendo para inaugurar a Escola do Olho d'Água, final de setembro. Né? A Escola Cecília Ávila, pelo prognóstico, em começo de fevereiro do ano que vem, ela deve estar pronta também. Então, a gente tem bastante escolas que vão ser referências, né? Para abrigar esses nossos quase 250 professores também. A rede é grande, né? Hoje a demanda pede também por bastantes profissionais. Nós temos escolas que, além de professores, vão ter que ampliar o seu quadro técnico, né? Mas ATP, supervisores, orientadores, vai ser necessário. A educação vai ter que contratar mais psicólogos, né? Para poder fazer esse atendimento não clínico, mas social nas escolas que precisa. Então, a gente pensa que já tem que deixar um projeto, como a gente já tem hoje, tudo muito bem andado para o ano que vem. Existe uma preocupação também com uma demanda forte que vem aí, que é as aulas em tempos integrais. A gente vai começar a implantar o ano que vem, vai deixar pronto isso, e tem que deixar também o ano que vem, com essas estruturas prontas que estão ficando aí, a oferta de sala maior, espaço físico, então tu pode também estar ofertando turmas em tempo integrais, né? Que vai ajudar também com os projetos especiais que vêm, até na própria educação, com mais aula de reforço, essas coisas todas que ajudam no próximo processo pedagógico da escola. Ok, estou conversando com o secretário de Educação, Sandro Duarte, secretário de Educação do município de Jaguaruna, mas estamos falando para todo o sul catarinense. Agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão. Fique conosco pelo YouTube, pelo Facebook, pelas redes sociais e também pelo aplicativo, né? Você pode baixar o aplicativo no seu celular da H2O. Mas agora nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos.